Pessoal, o vídeo de hoje eu fiz a pedido de alguns directs e chega muito essa dúvida no consultório. É um assunto que eu acho que já está mais velho que andar para trás, na realidade. Teve um boom no ano passado esse assunto, muita informação na mídia, mas muita gente ainda me pergunta. No meu Instagram eu já fiz um texto sobre isso, mas eu vou fazer o vídeo que fica mais fácil das pessoas entenderem. Hoje a gente vai falar de jejum intermitente. O jejum intermitente, eu brinco que ano passado, finalzinho de 2016, 2017, teve o boom. Nossa, jejum. Quando isso é uma técnica utilizada milenarmente, há muito tempo. O jejum ele pode ser usado até de uma maneira de limpeza espiritual, né? Tem algumas religiões que pregam isso, falam sobre o jejum, sobre jejuar em dias santos. As religiões orientais utilizam muito o jejum. Mas a gente vai falar da parte fisiológica, o que acontece no nosso corpo quando fazemos o jejum. Primeira coisa, o jejum é para todo mundo pode fazer? Eu brinco que o jejum ele é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Tudo vai depender da tua individualidade metabólica, né? Da tua identidade bioquímica. Existem alguns momentos que ele é interessante sim, e existem alguns momentos que ele pode te atrapalhar. Toda restrição gera uma compulsão, como eu sempre falo. Então, para pacientes que têm quadros de compulsão alimentar, ele pode não ser interessante num primeiro momento. É mais interessante a gente entrar com uma reeducação alimentar e depois com esse jejum. Como que você quebra esse jejum? Eu escuto várias pessoas, eu fiquei 12, 13 horas, 15, 16 horas sem comer, independente de qual seja o tempo do jejum. E aí ele vai quebrar esse jejum comendo pão ou carboidratos refinados. Isso não é interessante. A quebra desse jejum deve ser feita com comida de verdade. Então o jejum associado a uma alimentação rica em comida de verdade, em alimentos naturais, ele pode ser interessante. Mas como eu já falei, cada um funciona de uma maneira diferente. E por que agora foi tão difundido o jejum? Porque muita gente se sente bem com o jejum. Durante o jejum, acontece uma coisa no nosso corpo que se chama fusão e fissão de mitocôndria. Então, a mitocôndria é o que produz energia no nosso corpo. E durante a noite, que nós estamos em jejum, normalmente é feita essa renovação mitocondrial e as mitocôndrias velhas são jogadas fora. Só que hoje em dia, quem é que consegue dormir bem? A maioria das pessoas moram em Santos, por exemplo, e trabalham em São Paulo, ou que trabalham em São Paulo e moram em São Paulo, demoram para chegar no seu serviço, dormem 2, 3, 5 horas, e isso acaba atrapalhando essa renovação celular. Então, quando você faz o jejum, você consegue ter uma melhora desse processo, você tem uma renovação celular e isso é muito positivo. O jejum ele está associado também, existem vários estudos que mostram que ele ajuda sim a melhorar diversas doenças crônicas, como a diabetes. Mas aí, mais uma vez eu repito, você tem que tomar cuidado e você tem que ter uma orientação profissional para fazer esse jejum. Também está muito ligado à perda de peso, e de peso gordo, não só de massa magra, mas existem alguns estudos que também mostram que o jejum feito por pessoas que têm uma quantidade de massa magra baixa, que tenham pouca reserva de gordura, ele pode ser um tiro no pé. Ele pode fazer você perder mais massa magra ainda. Por isso que a gente escuta muita coisa na internet, o Google, é interessante, uma ferramenta legal, a internet está cheia de informações, mas se a gente não souber filtrar, isso pode te trazer um malefício ao invés de um benefício. Então, o jejum, ele é interessante sim, vai depender do caso, mas ele vai te ajudar em algumas coisas, ele também é interessante, tá bom? Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas em relação ao jejum. Se você gostou desse vídeo ou quer mais algumas explicações, se você tem dúvidas ou de repente alguma crítica, deixa pra gente no comentário que isso é muito importante. Até mais, gente!